Brasil, viajar de avião virou um privilégio. Os preços das passagens estão entre os mais altos do planeta. E não é exagero, mas o que realmente chama a atenção não é o valor da passagem, é o contraste com a realidade das empresas que vendem esses voos. Gol, Azul, Latam, 3 gigantes que praticamente monopolizam o transporte aéreo no Brasil, donas da maioria dos aviões, das rotas mais lucrativas, das marcas mais conhecidas. Se você já voou por aqui, é bem provável que tenha sido por uma delas. E mesmo assim todas dizem a mesma coisa, estão quebradas. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Se as passagens são caríssimas, se os aviões estão sempre cheios e se não existe praticamente concorrência nesse mercado, por que essas empresas vivem dizendo que não tem lucro? Seria má gestão? Um modelo de negócios falido? Ou será que existe algo mais profundo por trás disso tudo? A história da aviação comercial no Brasil começou cercada de promessas. Promessas de progresso, de integração nacional, de orgulho tecnológico. Para um país de dimensões continentais, conectar as cidades pelo ar era mais que um luxo, era símbolo de desenvolvimento. Nos anos 1950, a Varig era esse símbolo. Comissárias impecáveis, refeições a bordo dignas de restaurante, atendimento de primeiro mundo. A empresa se tornou uma das maiores companhias da América Latina, com frota própria, estrutura global e voos internacionais que faziam do Brasil um protagonista nos céus. Mas o glamour tinha um preço e quem pagava era o contribuinte. A Varig cresceu com subsídios generosos, isenções, empréstimos públicos e principalmente proteção política. O mesmo valeu para suas concorrentes da época, VASP e Transbrasil. Todas operavam sob um modelo paternalista. Quando a conta apertava, era o Estado que socorria e a conta apertava com frequência. Durante décadas, voar no Brasil era coisa de elite. As passagens eram caras, os voos eram escassos e as rotas concentradas nas grandes capitais. Mesmo assim, as empresas acumulavam prejuízos e, o mais curioso, nunca prestavam contas de verdade. O modelo era simples, dívida crescente e socorro garantido. Até que veio a década de 1990 e com ela a promessa de um novo tempo. O governo adotou o discurso da liberalização do mercado, abertura à concorrência, fim dos monopólios. As companhias deveriam se modernizar, cortar custos e finalmente andar com as próprias asas. Na teoria, era o nascimento de um setor mais saudável, competitivo, eficiente. Na prática, foi o início do colapso. A Varig, já sufocada por dívidas, tentou resistir, mas entrou em processo de recuperação judicial em 2005 e teve suas operações encerradas no ano seguinte. A Transbrasil saiu de cena abruptamente em 2001. A VASP, em 2005, encerrou seus voos quase da noite para o dia, deixando passageiros sem assistência e funcionários sem salário. O fim dessas empresas não foi apenas o fim de uma era, foi a confirmação de que o setor aéreo brasileiro nunca aprendeu a voar sozinho. E mesmo com o surgimento de novas companhias, Gol e depois Azul, o DNA do modelo continuou o mesmo. Essas novas empresas chegaram com discursos diferentes: eficiência, gestão privada, inovação. A Gol, por exemplo, trouxe a ideia de low cost, com serviços mais enxutos e preços competitivos. A TAM, que depois viraria Latam, apostava no crescimento regional e internacional. A Azul, mais recente, focava em conectar cidades menores e oferecer atendimento diferenciado. Mas bastaram alguns anos de operação para o velho padrão ressurgir. Mas se o passado é feito de promessas frustradas e salvamentos silenciosos, por que essas empresas que operam de forma privada não conseguiram evitar esses erros? O discurso oficial é claro. Desde os anos 90, o Brasil teria adotado um modelo de aviação mais moderno, mais eficiente, aberto à livre concorrência. Mas basta olhar para o alto ou para o bolso para perceber que essa promessa nunca saiu do papel. Hoje, cerca de 99% do mercado de voos comerciais no Brasil está nas mãos de 3 empresas: Gol, Azul e Latam.
Juntas, elas controlam praticamente todas as rotas principais, determinam os preços, dominam os aeroportos estratégicos e ditam o ritmo do setor. É, na prática, um oligopólio. Um sistema de poucos players com muito poder, que operam como concorrentes apenas na teoria, porque na prática elas se revezam. Rotas lucrativas são divididas silenciosamente. Em vez de brigar por clientes, as empresas preferem não se enfrentar. Há um mapeamento tácito de território aéreo. Certas rotas são da Gol, outras da Azul, outras da Latam. E quando há sobreposição, os preços curiosamente se igualam. Você já percebeu isso? 3 companhias oferecendo o mesmo voo no mesmo horário pelo mesmo valor? Isso não é concorrência, isso é cartel informal. Em 2019, o governo anunciou a liberação do capital estrangeiro no setor aéreo. A medida foi apresentada como um divisor de águas. A promessa era clara: atrair investimentos internacionais, trazer novas empresas e estimular a competitividade. Mas o que aconteceu? Nada. Ou melhor, as empresas que já estavam no topo apenas ficaram mais fortes. A abertura serviu para atrair capital, mas não novas companhias. O capital foi parar justamente nas mãos das mesmas 3 que dominavam o mercado. Gol e Latam, por exemplo, buscaram alianças estratégicas com grupos internacionais, mas nenhuma nova empresa de fato entrou para competir, e aquelas que tentaram foram esmagadas ou sabotadas. A Avianca Brasil, que chegou a ter mais de 10% do mercado, tentou se posicionar como uma quarta força, investiu em rotas, frotas, serviço, chegou a ser vista como uma ameaça ao trio dominante, mas não durou. Afundou em dívidas, perdeu espaço rapidamente e pediu recuperação judicial em 2018. Em 2019, suspendeu suas operações. E aí veio o momento mais absurdo de todos: a Itapemirim Transportes Aéreos, uma empresa sem frota operacional, sem histórico no setor, sem estrutura comprovada. E mesmo assim recebeu autorização da ANAC para operar. Vendeu passagens, prometeu voos, até contratou funcionários, mas nunca decolou literalmente. Poucos meses depois, cancelou todas as operações sem aviso prévio. Deixou passageiros no chão, funcionários no limbo e uma dívida considerável. Ninguém foi punido. A ANAC não explicou. E o mercado seguiu como se nada tivesse acontecido. Hoje, falar em abrir uma nova companhia aérea no Brasil virou piada no setor. E isso nos leva a uma pergunta incômoda, que talvez ajude a explicar por que esse mercado parece inalcançável para novos entrantes, por que o sistema repele qualquer tentativa de concorrência real e o que acontece quando uma dessas 3 gigantes começam a balançar. Gol, Azul, Latam, 3 empresas, 3 histórias diferentes, mas um padrão em comum: todas operam com prejuízos constantes, dívidas crescentes e ainda assim continuam no ar. A Gol, sozinha, acumula mais de 35 bilhões em prejuízo. A Azul está mergulhada em empréstimos bancários e contratos de leasing internacional, com valores em dólar que se tornaram impagáveis diante da desvalorização do real. Já a Latam, mesmo após sair de um processo de recuperação judicial que se arrastou por anos, continua operando no limite, com margens baixíssimas e um caixa sempre sob pressão. E mesmo assim, nenhuma dessas empresas quebrou de fato, nenhuma suspendeu operações. Como isso é possível? A resposta é desconcertante. O prejuízo deixou de ser um problema. Virou estratégia. Essas empresas não compram mais aviões, elas alugam. Grande parte das frotas é operada via leasing, contratos em dólar com empresas estrangeiras. Mesmo com a moeda brasileira em queda, os voos continuam acontecendo. A operação segue como se nada estivesse fora do lugar. Ao mesmo tempo em que dizem estar em crise, continuam fazendo exatamente o oposto do que se espera de uma empresa à beira da falência. Expandem, investem em novos mercados, compram slots em aeroportos e mantêm publicidade em massa. O que está por trás disso? O capital que sustenta esse voo vem de onde o público raramente enxerga, dos grandes fundos de investimento internacionais, grupos que compram dívida, adquirem ações desvalorizadas e mantêm as companhias respirando artificialmente, esperando pelo momento certo de lucrar em outra esfera, não com passagens vendidas, mas com movimentações de mercado, fusões estratégicas, pacotes de ajuda pública e influência institucional. É um sistema onde ninguém lucra, mas ninguém quebra.
Mas até quando esse modelo se sustenta? E o que acontece se uma dessas empresas parar de voar? A promessa era clara. Se o governo abrisse mão de certas exigências, as empresas aéreas ganhariam liberdade para operar com mais eficiência. E essa eficiência, naturalmente, se traduziria em passagens mais baratas para o consumidor. Foi assim que tudo começou. A ANAC, alegando modernização do setor, liberou a cobrança por bagagem despachada. Depois veio a taxa para escolher o assento. Mais tarde, a cobrança por prioridade de embarque. Hoje, dependendo da companhia, até levar uma mochila na cabine virou um serviço adicional. E o preço da passagem subiu. Em vez de redução de custos, o consumidor viu o oposto. Mais tarifas, mais restrições, mais burocracia. A ideia de serviço completo foi desmontada. Tudo virou opcional. E tudo passou a ser tarifado. No papel, isso se chama customização da experiência. Na prática, é desmonte do direito básico ao transporte com dignidade. O passageiro já não escolhe mais com quem voar. Na maior parte do país, há apenas uma ou duas opções por rota. Você aceita o que tiver e torce para o voo sair no horário, porque se ele atrasar ou se for cancelado ou a sua mala for extraviada, é provável que nada aconteça. Não há compensações automáticas. O atendimento ao cliente é precário. As centrais não atendem. Os aplicativos travam. Os balcões somem. Tudo foi terceirizado, digitalizado e, no fim, esquecido. Tudo isso é maquiado com termos como experiência de voo, personalização ou produto flexível. Mas, no fim do dia, a experiência que o brasileiro tem é uma só: pagar caro por algo que já deveria estar incluso e ainda correr o risco de não chegar ao destino. Mas, se há uma crise no setor, quem está sentindo de verdade não são as companhias, é o passageiro. É ele quem virou o pilar invisível de um modelo que finge estar à beira do colapso, mas se mantém firme às custas da sua paciência, do seu bolso e da sua impotência. E talvez no fim das contas seja essa a verdadeira lógica por trás de tudo. Não é o céu que está caindo, é o chão que está afundando debaixo de quem tenta voar. Durante a pandemia, enquanto milhões de brasileiros enfrentavam incertezas, perda de renda e colapso nos serviços públicos, o setor aéreo recebeu atenção especial do governo. Um pacote bilionário foi articulado com urgência para manter as companhias aéreas de pé, empréstimos com carência estendida, condições especiais de pagamento, dinheiro público injetado diretamente em empresas privadas. O argumento parecia nobre: proteger empregos, manter o mínimo de conectividade entre as regiões do país, impedir o colapso logístico do transporte aéreo. Mas a realidade foi bem diferente. Mesmo com o socorro em mãos, as companhias demitiram em massa, tripulações inteiras foram desligadas, profissionais experientes foram substituídos por contratos mais baratos ou simplesmente descartados. Várias rotas foram canceladas, especialmente nos voos regionais, justamente onde a promessa era manter o acesso das cidades menores ao sistema aéreo. Enquanto o discurso era de manutenção da malha essencial, o que se viu foi o oposto: uma redução drástica da oferta e uma priorização exclusiva das rotas mais lucrativas. E não foi só o governo federal que estendeu a mão. Em diversos estados, os governadores ofereceram isenções de ICMS sobre o querosene de aviação, um dos principais custos operacionais do setor. A justificativa era estimular a criação de novas rotas, mas na prática as empresas continuaram voando nos mesmos eixos de sempre, entre capitais e grandes centros, sem levar desenvolvimento real para o interior do país. A sensação é de que o Estado, que antes era controlador, virou sócio oculto. Não interfere para proteger o passageiro, mas age direta ou indiretamente para sustentar um modelo que já deu sinais claros de esgotamento. É um apoio silencioso, constante e altamente conveniente para as empresas, porque enquanto dizem operar no prejuízo, elas sabem que podem contar com benefícios fiscais, flexibilização de regras, omissão regulatória e, quando necessário, com dinheiro público para evitar o colapso. E no meio disso tudo, a pergunta que ninguém responde continua no ar. O governo está protegendo
protegendo o passageiro ou salvando empresas que talvez não merecessem mais voar? Se o setor aéreo brasileiro é tão deficitário quanto dizem, por que ele ainda existe com essa força? São perguntas simples, mas nenhuma delas tem resposta clara. Talvez o silêncio seja a resposta. O Brasil tem um dos céus mais caros do mundo e, ao mesmo tempo, abriga algumas das companhias mais endividadas do planeta. Isso seria coincidência ou tem alguém lucrando muito por trás?